T-minus 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, guidance release, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Sequences started. we have ignition Engines sequence start. 5, 4. The engine's now building up to 7.7 million pounds of All thrust. engines running. Launch commit and liftoff. We have a launch commit and we have a liftoff. The swing arm is moving back. We cleared the tower. Roger, clear the tower. Houston is now controlling. Oh, we have good thrust in all 5. Roger. Pitch and roll program started. Roger. 16 now maneuvering to its proper flight path attitude. Mark 27 seconds. Apesar de nossa Lua ter sido visitada 6 vezes por astronautas provenientes do projeto Apollo, entre 1969 e 1972, ainda a Lua permanece um mistério para muitos cientistas. Chamada de a Pedra Rosetta pelo Dr. Robert Jastrow, que foi o primeiro chairman do Comitê de Exploração Lunar da NASA, a Lua nos trouxe mais perguntas do que respostas em relação às suas origens, com o estudo das amostras de rochas trazidas nas viagens das Apolos. Algumas rochas lunares, com a idade de 5,7 bilhões de anos, indicam que a Lua é mais velha do que a Terra, característica essa que já invalida a ideia da Lua ter se formado através da colisão de um planeta com a nossa Terra há bilhões de anos atrás. Ao contrário do que se pensava, nas 3 distintas camadas de rochas que formam a Lua, as rochas mais pesadas se encontram na primeira camada da superfície lunar, o que naturalmente isso seria quase impossível de ocorrer. Ainda se a Lua tivesse se originado da Terra, como explicar a grande quantidade de ferro encontrada na Terra e a escassez do mesmo na Lua? Em julho de 1970, 2 cientistas russos da Academia de Ciências de Moscou, Mikhail Vazin e Alexander Sherbakov, publicaram no jornal soviético Sputnik um artigo intitulado "Seria a Lua uma criação de uma inteligência alienígena?". Mikhail e Alexander propuseram uma teoria avançada que diz que a nossa Lua não é um mundo completamente natural, mas um planetoide que foi modificado para se tornar totalmente oco há milênios atrás, nas cercanias mais distantes do espaço, por seres inteligentes, detentores de uma tecnologia milhões de anos superior à nossa. Máquinas, em escala planetária, foram usadas para derreter o interior da Lua, formando-se dessa maneira cavidades imensas no seu interior. Tais rochas, ou material derretido, então foram expelidos e deixados na camada mais superior da superfície lunar, protegida por uma carapaça esférica, metálica, interna, de proporções planetárias
e uma carapaça esférica metálica mais próxima da superfície, formada por rochas metálicas provenientes do derretimento das mesmas, advindas do núcleo lunar. A Lua então cruzou o cosmos e finalmente foi estacionada em uma órbita totalmente circular ao redor da Terra. Vazin Sherbakov então escreveu nesse artigo publicado em 1970: abandonando-se os caminhos tradicionais do bom senso, então nos lançamos no que à primeira vista parece um ato irresponsável, de uma ideia fantasiosa, mas que cada vez mais que analisamos dados e informações a respeito da nossa Lua, nos convencemos muito mais, dessa maneira, que não existe nenhum fato único que tira a credibilidade de tal suposição, de que a nossa Lua, na verdade, é um satélite artificial, não uma característica, mas muitas, consideradas até então sobre enigmas lunares, são explicadas, de uma maneira lógica, sob a luz dessa nova hipótese. Vários pontos que iremos mostrar realmente trazem a credibilidade a essa teoria. Oh, man. Is it hard to get around here? Bob, it looks like the glass is fairly light colored. Como já foi dito, a Lua é mais velha que a Terra 1 bilhão de anos. A idade da Terra é estimada em 4,6 bilhões de anos, enquanto encontramos rochas lunares de 5,7 bilhões de anos. As rochas lunares diferem em composição química da poeira lunar depositada na superfície. Ao contrário de outros planetas, em nossa Lua encontramos as rochas mais pesadas em camadas mais próximas da superfície, devido à abundância de materiais refratários como o titânio, encontrado em quantidades imensas na superfície lunar. Muitos cientistas acreditam que tal material advindo do núcleo da Lua foi trazido à superfície de uma maneira muito rápida e inexplicável. A densidade lunar é de 3,34 gramas por centímetro cúbico, 3,34 vezes igual ao volume de água, onde na nossa Terra possui uma densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Mas o que significa isso? De acordo com o cientista da NASA, o Dr. Gordon MacDonald, se os dados forem analisados quanto à densidade, isto significa que a Lua é mais uma esfera oca do que homogênea. Ainda, de acordo com o ganhador do Prêmio Nobel em Química, Dr. Harold Urey, a densidade lunar é menor por causa da existência de cavidades gigantescas internas na Lua, chamadas pela NASA de mascons. Através de experimentos gravitacionais realizados na Lua, o Dr. Xian, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, chegou à conclusão assustadora de que realmente a Lua pode ser oca. Isso faz lembrar até o comentário interessante do Dr. Carl Sagan, onde o mesmo afirma: um satélite natural não pode ser oco. Isto é uma condição somente de satélites artificiais. De acordo com cientistas russos, há evidências suficientes que mostram a existência de duas regiões distintas no interior da Lua, que possivelmente não teriam uma origem totalmente natural. A primeira região mais externa, ou esfera rochosa e sedimentar, mostra sinais de ter sido estruturalmente reforçada. A segunda região é constituída de uma esfera concêntrica e metálica interna, ou casco, que estima ser de uma espessura de 35 km. Este casco parece servir como um escudo interno para o que quer que seja ocupando o interior da nossa Lua.
dos famosos mares lunares, que na antiguidade se pensava os mesmos serem preenchidos com água, na verdade foram preenchidos com rocha metálica derretida, evidenciando uma artificialidade no derretimento interno de nossa Lua, já que a mesma nunca apresentou evidências de um núcleo quente e nem atividade vulcânica. Esses mares, ou áreas escuras, podem ser vistas da Terra em uma noite do céu limpo na Lua cheia. Essas áreas escuras na Lua, ou mares, são constituídas de rochas metálicas derretidas, como titânio, zircônio e crômio, bem como outros elementos refratários, também resistentes a altas temperaturas. Mas como a Lua possui evidências que nunca possuiu um núcleo quente, então como o titânio, que possui uma temperatura alta de derretimento de mais de 4.000 graus centígrados Celsius, veio a derreter há uns 500 milhões de anos atrás e preencher esses mares na superfície lunar. Uma explicação seria o uso de altas concentrações de materiais radioativos, que produziriam, por sua vez, tais altas temperaturas necessárias para o derretimento interno do titânio, do crômio e zircônio. Mas então existem evidências de nossa Lua possuir altas concentrações de regiões radioativas, mais do que a nossa Terra. Os 13,5 km perto da crosta lunar são formados por material radioativo como urânio, tório e potássio, onde os mesmos se apresentam em uma forma não tão radioativa para serem fatais aos astronautas que pisaram na Lua, mas o suficiente para produzirem calor. Foram encontrados no solo lunar o urânio 236 e o Netúnio 237, que são elementos não encontrados naturalmente na natureza. Ainda encontrou-se certas amostras de ferro puro, à prova de corrosão, algo que quase é impossível de se encontrar puro na natureza. That's it. I got a few pictures looking up the boulder track and then off to the right, to the left a little bit. And one. Place Lance. Science, Captain, go ahead. I think we'll take this out of, probably right now out of 10. Existem dados mostrando que talvez a Lua nunca foi quente o suficiente para ter um núcleo quente e nem vulcões, e dessa maneira produzir um campo magnético. Então, ao contrário do que se pensava, há indícios que algumas rochas encontradas no solo lunar foram magnetizadas de uma maneira misteriosa, já que parece que a Lua nunca possuiu um campo magnético. Realmente a Lua é um mistério, né? Eu particularmente já participei de várias conversas e palestras com astronautas das Apolos, né? Astronautas esses que pisaram no solo lunar, né? Que foram um total de 12. Até hoje 12 pessoas pisaram na Lua, né? E com essas várias conversas e palestras, né, que participei, de Alan Bean, Buzz Aldrin, Edgar Mitchell e outros, enfim, né? Eu tive a impressão que realmente existe um certo receio por parte dos astronautas, né,
comentar em certos aspectos em relação aos dados colhidos nas missões das Apolos, em relação às informações obtidas do estudo de rochas, amostras, enfim, e outras observações que fizeram no solo lunar. Outro fator interessante que reforça a ideia de que o casco lunar, concêntrico e metálico no interior de nossa Lua, funciona como um escudo protetor para a estrutura oca interna, seria a pouca profundidade das crateras lunares, formadas por impactos de grandes meteoros. A Lua sofre milhares de impactos, feitos por milhares de meteoros de todos os tamanhos, que colidem com a superfície lunar todos os anos. Temos meteoros que variam desde alguns centímetros até grandes asteroides de 200 km de diâmetro. Tais objetos colidem com a nossa Lua, pelo fato da mesma não possuir uma atmosfera densa, como a Terra. Tais explosões, provenientes de tais colisões, são equiparadas a mísseis, com um potencial explosivo de milhões de toneladas de TNT, de acordo com um estudo do professor da Academia de Ciências russa, Staniukovich. Tais mísseis celestiais deveriam penetrar a região rochosa externa da Lua, a uma profundidade equivalente a 4 vezes o seu diâmetro, ou entre 15 a 30 quilômetros. Isso não ocorre, então vemos crateras de 170 km de diâmetro, com apenas 1.700 a 2.400 metros de profundidade. Então conclui-se que o casco concêntrico metálico que se encontra no interior da Lua funciona como um escudo protetor, evitando que meteoros e asteroides penetrem em profundidades maiores no interior de nossa Lua. Outro fator interessante notar é que, apesar de tamanhos gigantescos, muitas crateras lunares são convexas e não côncavas, como seria esperado caso fossem o produto de gigantescas colisões com os meteoros. Então, novamente isso é explicado pela presença desse escudo protetor metálico concêntrico interno em nossa Lua. Tais impactos afetam de uma maneira quase imperceptível a região rochosa externa do solo lunar, formando crateras de no máximo 1,5 km de profundidade. Muitos pesquisadores que eu encontrei também, astrônomos, alguns deles me disseram: olha Caio, do jeito que a Lua se encontra orbitando a Terra, ela não poderia estar aí dessa forma. Seria mais provável ela não estar do que está. Isso levanta várias questões hoje em dia sobre o nosso satélite, que, por incrível que pareça, foram abandonadas ao longo dos anos. Em 20 de novembro de 1969, a Lua ecoou como um sino quando Apolo 12 ejetou o estágio do módulo lunar, fazendo com que o mesmo colidisse com o solo lunar. O impacto do módulo lunar, a uns 80 km da área onde o Apolo 12 aterrissou, criou um tremor artificial lunar com características inacreditáveis, ou seja, a Lua reverberou como um sino por mais de 1 hora. Esse cenário se repetiu com o impacto do terceiro estágio do módulo lunar, da Apolo 13, que também colidiu com a Lua e fez a mesma vibrar por 3 horas e 20 minutos. As ondas de choque
resultantes de uma colisão equivalente à explosão de 11 toneladas de TNT, viajaram a uma profundidade de até quase 50 km de profundidade. Tal peculiaridade só seria possível se a Lua fosse uma esfera metálica oca. A crosta lunar é formada de um material muito mais duro do que pensávamos. Quando os astronautas das Apolos tentaram perfurar a Lua com uma furadeira de ponta de diamante na região das Marias, verificou-se que a crosta lunar, nessa área, era constituída primeiramente de um minério chamado ilmenita, que é um minério que contém grandes quantidades de titânio. Sabemos que o titânio é utilizado por nós na fabricação de estruturas de submarinos com capacidade de submersão profundas e também é utilizado nas estruturas externas das aeronaves, como o SR-71 da Blackbird, onde o titânio possui uma alta resistividade a altas temperaturas, provenientes do atrito da estrutura da aeronave com o ar. A nossa Lua possui uma órbita estacionária circular quase perfeita. Isso torna a teoria de que a nossa Lua foi capturada pela Terra quase impossível de se provar. Para ser capturada pela Terra, a Lua teria que ser um corpo bem menor. Caso contrário, seria mais provável que a mesma colidisse com a Terra. As chances dessa captura ocorrer são muito pequenas se fizermos uma simulação em computador. É muito estranho que o centro de massa lunar se encontre a 11.600 metros, mais próximo da Terra do que o seu centro geométrico, o qual deveria causar uma órbita irregular oscilatória como um peão, mas o lado abaulado, com uma proeminência no lado oculto da Lua, contrabalanceia tal órbita, que seria quase impossível de ocorrer naturalmente. A Lua, nossa, é a única Lua no Sistema Solar que durante uma eclipse encobre totalmente o disco solar no céu. Isso ocorre porque ao mesmo tempo que a Lua é 400 vezes menor do que o Sol,
a mesma se encontra 400 vezes mais próxima em relação ao Sol da Terra. Essa proporção nos dá a ilusão da Lua ser do mesmo tamanho do que o Sol no céu durante a eclipse. Isto seria uma coincidência quase remota de acontecer naturalmente. Aristóteles e Plutarco, e autores romanos como Apolônio Rhodius e Ovide, todos escreveram para um grupo chamado de Proselênios, os quais viveram nas montanhas centrais da antiga Grécia, chamadas Arcádia. Os proselênios chamavam essa região em que habitavam de Arcádia, porque seus antepassados diziam ter habitado essa área desde antes de termos uma lua nos céus. Tem-se observado na Lua desde épocas remotas flashes de luz na superfície lunar. Existem relatos de Aristarco, Erastótenes e Posidônio sobre tais fenômenos, que foram catalogados entre 1540 a 1967. Entre 1969 e 1977, os sismógrafos deixados na Lua pelas missões Apollo registraram uns 3.000 abalos sísmicos lunares por ano. A maioria desses pequenos abalos foram ocasionados pela queda de pequenos meteoros e colisões, como foguetes, no solo lunar. Mas muitos outros abalos foram detectados nas profundezas do interior de nossa Lua. Tais abalos muitas vezes foram explicados pela comunidade científica como sendo fissuras se quebrando internamente no interior da Lua, devido a forças gravitacionais entre a Terra e a Lua, quando a mesma se encontra mais próxima da Terra. Em 1958, um evento ocorreu na cratera lunar Alphonsus, o qual chocou a comunidade científica, que acreditavam na ideia de que os abalos sísmicos lunares seriam resultado somente de rochas se assentando no interior da Lua. O soviético astrônomo Nikolai A. Kozyrev, do Observatório de Astrofísica da Crimeia, fotografou a emissão de gases coloridos e fluorescentes perto da boca da cratera Alphonsus. Ele detectou gases avermelhados com uma composição características de componentes de carbono, os quais aparecem e desaparecem em um intervalo de 1 hora. Alguma coisa estava ocorrendo dentro do interior de nossa Lua, porque toda vez que a Lua se aproximava mais da Terra em sua órbita circular ao redor da Terra, eram registrados os mesmos abalos sísmicos, detectados por diferentes sismógrafos deixados no solo lunar. Era como se fosse um relógio sincronizado, produzindo sempre o mesmo efeito, na mesma intensidade, quando da proximidade de nossa Lua da Terra. É muito difícil de se atribuir e aceitar que tais movimentos sísmicos sejam provenientes de processos naturais, por terem essa característica sincronológica. Uma explicação seria os mesmos serem o resultado de uma placa trincada do casco
interno lunar, esférico e metálico, que se encontra no interior oco de nossa Lua. Toda vez que a Lua se aproxima da Terra, a força gravitacional faz com que essa placa trincada no casco esférico e metálico no interior da Lua se desloque em movimentos sincronizados, produzindo os mesmos abalos sísmicos da mesma intensidade. Temos aí uma evidência de que a Lua seria oca e ainda possuindo uma esfera metálica interna, que funcionaria como um escudo protetor. Em 1843, o astrônomo alemão Johann Schroeter catalogou inexplicáveis mudanças em uma cratera lunar de 11 km de diâmetro chamada Lini. Jonathan, por muitos anos, desenhou centenas de mapas lunares. Durante um certo tempo em sua vida, Jonathan notou que a cratera Lini foi gradualmente desaparecendo. Hoje em dia, Lini é somente uma mancha brilhante pouco profunda no solo lunar, cercada de depósitos feitos de um material branco. O que teria acontecido? Até hoje em dia, ninguém sabe explicar. Apesar de existirem muitas fotografias mostrando possíveis estruturas artificiais na Lua e objetos na superfície de características não naturais, a NASA alega que todas essas fotos ou são anomalias ópticas ou apenas mostram, não estruturas, mas, na verdade, objetos de origem natural. Em 29 de julho de 1953, John J. O'Neill, através de seu telescópio, observou na superfície lunar uma ponte de quase 24 km de comprimento suspensa sobre a cratera Mare Crisium. A observação foi confirmada pelo astrônomo britânico Dr. H.P. Wilkins. Existe um objeto no formato de um obelisco de 2,5 km de altura, na região lunar da Ara de Uquert. Esse obelisco foi descoberto nas observações feitas pelo Dr. Bruce Cornet, o qual analisou fotos tiradas pela sonda Órbita 3, que em 1968 sobrevoou a nossa Lua. Uma das mais curiosas imagens da superfície lunar observadas na fotografia lunar Órbita 3, 84M, está relacionada com uma torre em espiral que se estende quase 8 km acima da superfície lunar, na região lunar de Sinus Med. Em novembro de 1966, a sonda lunar Orbiter tirou uma sequência de fotos mostrando vários obeliscos de 300 metros de altura na superfície lunar, arranjados precisamente como se demarcando o ápice de 3 pirâmides. A uma altitude de 51 km acima do Mar da Tranquilidade, na mesma área onde os primeiros astronautas posteriormente desceram na Lua, a sonda americana Orbital 2 tirou uma sequência de fotos. Essas fotos revelaram a existência de várias estruturas similares a obeliscos, como os antigos obeliscos egípcios. Pelas alongadas sombras formadas no solo lunar, estima-se alguns desses obeliscos terem uma altura de um prédio de 15 andares. Ainda mais importante do que suas alturas seria a posição que os obeliscos se encontram. Estariam os mesmos posicionados de uma maneira geométrica. Hoje em dia, se analisarmos os dados das Apolos, por exemplo,
vamos ver que muitas ideias que temos hoje em dia sobre a Lua são infundáveis, como ela ter se originado da Terra, como ser possuir a própria idade da Terra, e outras informações aí que são pregadas na mídia, que na verdade não fazem sentido, se realmente analisarmos todos os dados referentes à nossa Lua, telemetria, aspectos geológicos, enfim, todos os aspectos envolvidos com as origens da Lua e o que levaram ela a ter uma órbita quase perfeita, circular ao redor da Terra, mostrando tão somente uma face para nós, porque como já sabemos, a Lua demora o mesmo tempo que a Lua demora para dar uma volta em si mesma, ou seja, para rodar ao redor da Terra, ao mesmo tempo que ela gasta para dar uma volta em si mesma, mostrando sempre a mesma face para a Terra. Até um fato interessante que na Lua achou-se muitos artefatos, ou melhor, extraoficialmente podemos ver esses artefatos até achar em fotos das Apollo, né? Turbinas, engrenagens, uma cabeça que até parece aquela cabeça do Android, naquele filme Guerra nas Estrelas, que é o CPO-3, né? Do George Lucas, né? Enfim, muitas coisas interessantes a gente observa na superfície lunar através das fotos Apollos, que muitas vezes acabam caindo na famosa teoria da conspiração, né? E não são levadas a sério. Vamos ver então como vai ser a nossa volta para a Lua após tantos anos sem irmos à Lua oficialmente falando. E o que o futuro nos mostrará sobre o nosso satélite tão enigmático que orbita a nossa Terra, que mais parece um planeta binário do que um satélite. Here's to the Apollo 8, over. Hello, Apollo 8. Loud and clear. Roger. Please be informed there is a Santa Claus. Em 1979, o ex-chefe dos sistemas de comunicação da NASA, que participou do programa Apollo, que colocou o homem na Lua, Maurice Chatelain, confirmou que o encontro de astronautas das Apollos com OVNIs na Lua era de conhecimento da NASA, mas que ninguém falava muito sobre isso. Chatelain, depois de ter se mudado da França para os Estados Unidos, conseguiu um trabalho na Convair como engenheiro eletrônico em telecomunicações, telemetria e radar. Em 1959, ele foi incumbido como chefe de um grupo de pesquisas, desenvolvendo um sistema de telecomunicações e radar. Uma das suas 11 patentes foi o sistema automático de voos lunares. Mais tarde, na Organização Aviação do Norte-Americana, lhe ofereceram um trabalho que seria responsável pelo desenho e construção do sistema de processamento de dados e comunicação do projeto Apollo, que levou o homem à Lua. Chatelain afirma que todos os voos dos projetos Gemini e Apollo foram seguidos à distância e às vezes de maneira próxima por veículos espaciais que não eram os nossos. Toda vez que isso acontecia, os astronautas informavam o controle da missão, que por sua vez dava as diretrizes de se ter um silêncio absoluto sobre os ocorridos. Chatelain dizia que Walter Schirra, a bordo da Gemini 8, foi o primeiro astronauta a usar um apelido de Papai Noel para indicar a presença de um objeto voador não identificado próximo à cápsula espacial Gemini. Há ainda um outro episódio onde o astronauta James Lovell, da Apollo 8, ao passar pelo lado oculto da Lua, afirmou na transmissão de rádio para todos ouvirem: "Por favor, informe que há um Papai Noel." As pessoas pensavam que ele estava brincando, pois isso ocorreu
no Natal de 1968. Temos ainda o astronauta Gordon Cooper, que testemunhou no Comitê das Nações Unidas e que presenciou a aterrissagem de um OVNI em uma base militar norte-americana.